Já toda a gente sabe, ou pelo menos devia saber, que constituir um fundo de emergência, na grande maioria dos casos, é absolutamente essencial. Ter algum dinheiro para fazer face aos imprevistos financeiros que acontecem na vida. A dúvida está frequentemente em onde é que se deve guardar essa reserva. Debaixo do colchão? Em certificados de aforro? Em depósitos a prazo? Hoje vamos falar sobre as várias alternativas com capital garantido que existem em Portugal, quais são as mais rentáveis nesta reta final de 2024 e onde é que pessoalmente tenho o meu dinheiro. O Pedro é um jovem trabalhador que vive em Portugal, tem um emprego estável numa grande empresa e beneficia de um estilo de vida confortável. Gasta o seu salário em jantares com amigos, viagens ocasionais, compra roupa aqui e ali. Poupar nunca foi uma prioridade, porque no final do dia o seu rendimento sempre cobriu as despesas e vai-lhe permitindo alguns luxos que são mais que suficientes para si. Certo dia, ao regressar a casa após o trabalho, encontrou a porta arrombada. Levaram-lhe a televisão, o computador e outros bens de valor, fazendo com que, para além do choque emocional, tivesse agora de enfrentar despesas inesperadas para substituir o que perdeu e reparar os danos. Tentou contactar o seguro, percebeu que a apólice não cobria tudo, então, sem grandes reservas de dinheiro, sem um fundo de emergência, teve de recorrer a um cartão de crédito com taxas de juro elevadíssimas para, no mínimo, pôr a casa em condições outra vez. Acelerando a história, as dívidas foram-se acumulando, o Pedro teve de apertar muito mais o cinto do que aquilo com que estaria confortável, uns longos meses de contenção depois, lá conseguiu pagar tudo e percebeu que daí para a frente, ter uma soma de dinheiro guardada com o único propósito de fazer face a emergências era indispensável. Ele até viu um vídeo recente aqui no canal sobre como criar e gerir um fundo de emergência, que vou deixar a aparecer no ecrã, reuniu a quantia que era para si a certa e agora precisa decidir o que fazer aos seus euros enquanto estão, felizmente, sem uso. Na sua pesquisa encontrou várias opções. Olá Pedro, ou Ana, ou quem quer que seja que se tenha identificado em algum ponto com esta história. Ora, na minha opinião, a de alguém que tem um fundo de emergência constituído há 9 anos, com valores que foram flutuando ao longo do tempo e que de tudo experimentou para servir de casa a essas quantias, há 2 pontos em particular que considero indispensáveis quando hoje olho para as opções existentes. Como sempre, não devem interpretar esta informação como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. A primeira é que, independentemente do produto, para servir o propósito do meu fundo de emergência, o dinheiro tem de ser facilmente resgatável. Não posso ter de esperar mais do que 3 ou 4 dias para que esteja na minha mão pronto a utilizar. E depois, não pode estar a perder o seu valor com a inflação. Ou seja, tem de ter um rendimento anual, uma taxa anual nominal líquida, o mais alta possível, de preferência superior à inflação e com um grau de risco em linha com o nosso perfil e a nossa tolerância. Devo referir que, ao investir o capital está em risco, o valor dos ativos pode subir ou descer e é possível obter de volta menos do que o inicialmente aplicado. Falei mais em detalhe sobre estes 2 pontos no tal vídeo que mencionei, mas no final volto a lembrar para o irem ver, não se preocupem. Há 8 produtos no mercado português que correspondem à data da gravação deste vídeo com os 2 parâmetros, se tivermos em conta o aumento médio anual nos últimos 8 anos de cerca de 2,2% do índice harmonizado de preços no consumidor, que é uma métrica tipicamente utilizada para perceber a evolução da inflação. Ou seja, no mercado todo, há 8 instrumentos que permitem uma mobilização em menos de 3 ou 4 dias e que geram um rendimento que faz face à perda do poder de compra. Ainda mais além, como referi no início, tem o capital garantido no pior dos cenários até aos 100 mil euros em caso de insolvência. Estes 8 produtos de que vamos falar agora mesmo dividem-se em algumas categorias. Antes de as abordarmos, quero agradecer ao JR Jordão, que é um utilizador de um fórum online de literacia financeira no Reddit que eu frequento. Há meses que por lá tem feito um verdadeiro serviço público ao reunir informação válida, de qualidade, bem pesquisada e estruturada, como é o caso de uma tabela dos depósitos a prazo mais rentáveis que utilizei como base da minha pesquisa depois de lhe ter pedido autorização para o efeito e que me facilitou imenso o trabalho. Sugiro que o acompanhem por lá se tiverem interesse nestes tópicos, porque vale mesmo a pena. Muito bem, quanto aos tipos de produtos onde se inserem as 8 opções, existem alguns depósitos a prazo, 2 contas à ordem remuneradas, uma conta poupança e um contrato de seguro de vida. Todos têm condições diferentes, graus de risco diferentes, potenciais de retorno diferentes e por isso apelam a públicos diferentes. E calma, já estou a ouvir as perguntas pelos certificados de aforro. Não são mencionados por 2 razões. Têm um período mínimo de investimento de 3 meses inicialmente, portanto não se podem levantar logo, e sem prémios de permanência geram atualmente uma taxa anual nominal líquida que nunca é superior a 1,8%, ficando abaixo da taxa de inflação considerada. Este vai ser um de 2 termos que vou mencionar frequentemente daqui para a frente: a taxa anual nominal líquida, ou TANL, e a taxa anual nominal bruta, ou TANB. Em que é que consistem? São ambas taxas que expressam a remuneração de diferentes instrumentos financeiros no período de 1 ano
e que não variam em função da inflação. Só que a TANB não considera os impostos a pagar, enquanto a TANL reflete a taxa de juro após a contabilização desse custo. Então, enquanto a TANB indica a taxa de juro bruta de um determinado produto, a TANL confere uma visão mais realista do rendimento gerado. Pessoalmente, ainda que hoje não seja aplicável porque nenhum dos produtos tem comissões de manutenção, costumo ir ainda mais longe e deduzir da TANL essa comissão. Por exemplo, se eu investir 1000 euros num depósito a prazo com uma TANL de 3%, gero ao fim de um ano 30 euros líquidos de impostos. Mas basta que, para manter esse depósito, tenha de pagar 2,5 euros por mês de manutenção de conta, que a rentabilidade vai toda. E nesse caso, a TANL, para mim, embora seja frequentemente desconsiderado, seria zero. Enfim, devem sempre fazer uma pesquisa própria antes de aplicar capital num qualquer investimento ou utilizar um serviço para esse efeito. Todos estes 8 produtos que vou mencionar cumprem com alguns parâmetros. Têm uma TANL superior a 2,2% ao ano, um investimento mínimo de no máximo 5.000 euros, sempre com a possibilidade de mobilização antecipada. A maioria tem um prazo de investimento mínimo de 3 meses, embora refira também a alguns com 6 meses para quem prevê maior estabilidade. Ao explorar os vários instrumentos financeiros, vamos considerar para efeitos de simulação um cenário de 3 ou 6 meses, um investimento de 5.000 euros e uma tributação sem englobamento, portanto cujas mais-valias são taxadas a 28%. Começando pelas contas à ordem remuneradas. São um tipo de conta bancária que combina as características de uma conta à ordem tradicional com a vantagem de se gerarem juros sobre o saldo disponível. Ou seja, mantém-se a liquidez e a flexibilidade, porque os fundos podem ser livremente movimentados, ao mesmo tempo que o dinheiro rende qualquer coisa. Entramos em força com aquela que é a opção que, considerando o período dos 2 primeiros anos, tem entre os 8 a maior TANB de longe. Estou a falar da conta mais ordenada do Banco Inter, que remunera semestralmente os depósitos de até 10.000 euros a 5% no primeiro ano. Está disponível apenas para novos clientes e requer que seja feita uma transferência por mês de 800 euros para a conta, por exemplo o salário, que pode depois ser retirado novamente, a utilização de um cartão de crédito gratuito e uma permanência mínima de 6 meses. Na nossa simulação, aplicando os 5.000 euros a 6 meses, temos uma TANL de 3,6%, acumulando 90 euros que são pagos semestralmente. Segue-se a Trade Republic, o patrocinador deste vídeo e onde pessoalmente aplico os meus 10.000 euros de fundo de emergência desde abril de 2024. Trata-se de um banco alemão que disponibiliza uma conta à ordem remunerada, pagando 3,25% de TANB sobre depósitos até 50.000 euros. Este é um valor que não é fixo, vai variando de acordo com as flutuações da taxa de referência do Banco Central Europeu. Para além disso, não tem um prazo mínimo, é mobilizável a qualquer altura sem penalizações, os juros são calculados numa base diária e pagos mensalmente. O banco em si é supervisionado pela BaFin, a entidade reguladora dos mercados na Alemanha, e está por isso autorizado a operar em Portugal, tendo por base o sistema de Financial Passporting, que assenta sob os princípios de reconhecimento mútuo. O que isto quer dizer é que a empresa pode prestar os seus serviços em Portugal sem a necessidade de obter uma autorização adicional das autoridades portuguesas, uma vez que a licença concedida pela BaFin é reconhecida em todos os países da União Europeia, já que os padrões regulamentares são os mesmos. Podem ser feitos reforços de qualquer montante por transferência de forma gratuita e o levantamento costuma demorar 1 a 2 dias úteis a chegar à conta. A desvantagem é que, não sendo uma entidade nacional, os impostos sobre os juros pagos não são automaticamente descontados e têm de ser declarados. Não é nada de mais, basta fazer download do relatório anual na aplicação, somar os juros obtidos e fazê-los constar do anexo J na declaração de IRS. É a minha escolha por todos estes motivos e por, para além disso, disponibilizar este cartão incrível que me oferece de volta 1% do montante das minhas despesas diretamente para os planos de investimento que tenho ativos e uma data de outras funcionalidades sobre as quais já falei em detalhe em vídeos passados. Relembro que ao investir o capital está em risco e que se deve sempre fazer uma pesquisa própria. Na nossa simulação, aplicando os 5.000 euros a 3 meses, a TANL é de 2,3%, acumulando 29,25 euros. Seguimos para a próxima categoria, a dos produtos de investimento com base em seguros, que assumem as mais diversas tipologias e merecem por si só todo um vídeo dedicado, pelo que hei de o explorar a fundo no futuro. O instrumento financeiro a referir aqui é o Fidelidade Savings Opção Seguro, que é um contrato de seguro de vida individual de curto, médio ou longo prazo que
permite a escolha de objetivos de poupança. Cada objetivo tem uma data de início e uma data de fim definida em função da data estimada em que o valor acumulado dos prémios periódicos atinja o valor objetivo. A TANB associada é de 3,05%, sendo que este valor é revisto no dia 1 de janeiro e 1 de julho de cada ano civil. Não há um prazo mínimo de depósito, nem são aplicadas quaisquer penalizações por resgate, podem-se fazer reforços e os juros são pagos todos os meses. Na nossa simulação, aplicando os 5.000 euros a 3 meses, temos uma TANL de 2,2%, acumulando 27,45 €. A terceira categoria é a dos depósitos a prazo. São produtos adicionais a uma conta à ordem que, tipicamente, não sempre, remuneram um montante fixo durante um prazo fixo com uma taxa fixa. Podem ou não permitir reforços, embora seja mais comum não o aceitarem, e podem ou não permitir o resgate antecipado do capital, embora, quando permitido, seja comum a existência de uma penalização total ou parcial dos juros pagos. O que os caracteriza é, sobretudo, a garantia da taxa durante a totalidade do prazo do depósito, que na maioria das outras opções pode variar, e as remunerações francamente mais elevadas que os depósitos à ordem comuns, porque implicam frequentemente não se poder mexer no dinheiro depositado. Para além disso, a generalidade deles paga os juros apenas no final, na data de vencimento, ainda que possam ser pagos periodicamente. Outro dos pontos positivos é ser feita por defeito a retenção do imposto relativo aos juros e a sua declaração ser automática. Com um prazo mínimo de 3 meses, há 3 alternativas. Em primeiro lugar, o superdepósito do Banco de Investimento Global. Só novos clientes é que podem aderir, não permite reforços, a penalização por mobilização antecipada é de 85% dos juros, tem um depósito mínimo de 5.000 euros e o rendimento é pago apenas no final do prazo a uma TANB de 4%. Na nossa simulação de 5.000 euros a 3 meses, a TANL é de 2,88%, resultando na módica quantia de 36 euros. Depois está o depósito novos clientes do Banco Best. Como o nome indica, só para novos clientes, não permite reforços, tem uma penalização por mobilização antecipada de 100% dos juros, o depósito mínimo é de 2.500 euros, com os juros a serem pagos no vencimento do depósito a uma TANB de 3,5%. Aplicando os 5.000 euros a 3 meses, a TANL é de 2,52% e o resultado 31,50 €. E em terceiro, o BNI Europa Particulares Renovável e Não Capitalizável do Banco BNI Europa. Este já é aberto a qualquer cliente, sem reforços permitidos, com a penalização total dos juros por mobilização antecipada, 2.500 euros de montante mínimo, mas com valores inferiores a 5.000 euros sujeitos à comissão de manutenção de conta de 2,5 € por mês, que destrói a sua rentabilidade, os juros pagos após os 90 dias e a TANB de 3,1%. 5.000 euros a 3 meses significa uma TANL de 2,23%, um rendimento de 27,90 €. Já com um prazo mínimo de 6 meses, surge apenas um depósito que cumpre com os requisitos em análise. Falo do BPG Valor do Banco Português de Gestão. Aceita novos e atuais clientes, não permite reforços, penaliza a mobilização antecipada retendo 100% dos juros se for feita no primeiro mês ou 50% ocorrendo no período seguinte, 5.000 euros de montante mínimo remunerados a 3,25% de TANB no final do prazo. Aplicando-os a 6 meses, a TANL é 2,34%, os juros 58,5 €. Terminamos com a categoria de conta poupança, na qual só se faz constar uma alternativa que nem sequer é nacional, porque as de cá têm tradicionalmente TANBs que metem medo ao susto. Estou a falar de valores desde os 0,1%, passando pelos 0,25%, uns fascinantes 0,5%. Antes de falar sobre esta oitava opção, em que é que consiste a categoria? Uma conta poupança é concebida para incentivar a poupança, oferecendo uma remuneração sob a forma de juros sobre o saldo depositado, podendo assumir uma de duas modalidades: a de uma conta à ordem ou a de um depósito a prazo. O produto disponível, que é exclusivo para novos clientes da instituição financeira, é a conta poupança Boas-Vindas do Open Bank, que remunera mensalmente os depósitos de até 500.000 euros com uma TANB de 3,4% nos primeiros 6 meses. Pode ser resgatado a qualquer momento sem uma penalização dos juros. Só não é uma conta à ordem porque não tem meios de pagamento associados. Para movimentar os fundos é preciso transferi-los antes para a conta à ordem Open. Como referi, é estrangeiro,
dinheiro, neste caso espanhol, tratando-se nada mais, nada menos que do Banco Digital do Grupo Santander. Por não ser nacional, têm também os juros de ser declarados através do anexo J da declaração de IRS do ano correspondente. Na nossa simulação, aplicando os 5.000 euros a 3 meses, temos uma TANL de 2,5%, acumulando 30,60 €. São estas as 8 opções por ordem de remuneração mensal líquida. Espero que a lista vos tenha sido útil. Nesse caso, um clique no gosto é sempre bem-vindo. Sugiro que vejam este vídeo agora a aparecer no ecrã sobre como criar e gerir o fundo de emergência, se ainda não têm um constituído ou querem perceber a minha posição sobre o tema. Desejo-vos tudo bom, um abraço e vemo-nos no próximo.